Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje estaremos cobrindo um dos icebergs mais pedidos, o iceberg da ufologia. Neste vídeo estaremos explorando conceitos interessantes e casos bizarros relacionados a OVNIs e seres extraterrestres. Esse é um tema que eu abordei diversas vezes aqui no canal, então eu achei que seria interessante ter um vídeo sobre ufologia em si. E dá para dizer que esse vídeo é um complemento para o meu iceberg do espaço, já que existem muitos tópicos que eu abordei nesse vídeo que poderiam estar nesse aqui também. Então eu recomendo que você assista os dois se gostar do conteúdo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg da ufologia. Alienígenas do passado. Esse é o nome de uma das teorias da conspiração mais conhecidas que estão relacionadas a seres extraterrestres. Também conhecida como a hipótese dos antigos astronautas, ela diz que a civilização humana já foi visitada por aliens no passado. Esses tais seres, que seriam altamente desenvolvidos, teriam ajudado na evolução da civilização humana, auxiliando no nosso desenvolvimento tecnológico, ajudando os antigos humanos, inclusive, na construção de diversos monumentos ancestrais, como é o caso das pirâmides do Egito. Tanto que, em algumas versões dessa teoria, dizem que esses seres foram erroneamente considerados deuses pelos nossos antepassados. Versões dessa teoria são discutidas desde mais ou menos o final do século XIX, mas ela só foi ganhar força com a publicação do livro Eram os Deuses Astronautas em 1968, escrito por Erich von Däniken, que defende justamente a intervenção de aliens nos primórdios da civilização humana. Essa teoria é atualmente considerada uma pseudociência com nenhuma comprovação real dessa visita extraterrestre que aconteceu na Terra há anos atrás. Apesar disso, a hipótese dos deuses astronautas ainda é muito defendida por certos grupos. O caso Roswell. O caso Roswell é considerado um dos casos mais populares de ufologia. Ele aconteceu em 1947 na cidade de Roswell, no estado americano do Novo México, quando um fazendeiro local chamado William Brazel encontrou em sua propriedade destroços de algo que ele não conseguia identificar. Esses destroços apareceram lá após uma forte tempestade, e após um tempo, William decidiu alertar as autoridades sobre aqueles destroços. Logo foi mandado até sua residência homens da Força Aérea local, que após recolherem os destroços, afirmaram publicamente que eles teriam em mãos um disco voador. Esse comunicado até apareceu nos jornais locais da época. Porém, um dia após essa afirmação, o exército voltou atrás, dizendo agora que o que eles tinham coletado na fazenda de William era na verdade um balão meteorológico. Mesmo que o dono da residência e outras testemunhas não acreditavam que aquilo se tratava de um balão, levantando ainda mais a ideia que o que caiu naquela fazenda em 1947 era de fato um OVNI. Mas a questão é que esses destroços, depois que foram levados pelo exército, nunca mais foram vistos, levantando debates até hoje que tentam entender o que realmente era aquilo. A Batalha de Los Angeles. E ainda continuando nos Estados Unidos, temos um dos fenômenos mais estranhos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Em 1941, aconteceu o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Evento esse que fez os Estados Unidos entrarem de vez na guerra. O evento também gerou um enorme medo de um possível ataque japonês na costa oeste americana. E isso desencadeou um incidente que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1942. Evento esse que aconteceu às 2 da manhã, quando os operadores de radar detectaram um objeto não identificado próximo à costa de Los Angeles. Isso acionou sirenes de alerta aéreo e um blackout total foi ordenado na cidade. Militares que fizeram parte dessa operação relataram avistar o que acreditavam ser aeronaves inimigas no céu. Em resposta a essa presença, a Brigada de Artilharia Costeira iniciou disparos com projéteis antiaéreos contra o céu. Durante o incidente, cerca de
1.400 tiros foram disparados, enquanto holofotes varriam o céu em busca de supostas aeronaves inimigas. Os disparos continuaram até aproximadamente às 4 da manhã, quando foi ordenado um cessar-fogo. Essa operação foi amplamente noticiada nos jornais da época, e é dito que ela causou a morte de 5 civis, resultantes de acidentes de trânsito e ataques cardíacos gerados pelos tiros e pelas luzes no céu. Mas apesar do grande ataque, nenhuma aeronave abatida foi encontrada. Só foi em 1949 que investigações concluíram que o que gerou o ataque nos céus de Los Angeles naquela noite foi, na verdade, assim como no caso Roswell, um balão meteorológico que sobrevoava a região e acidentalmente acionou os sistemas de segurança locais, sendo que o ataque foi considerado um alarme falso, sendo também classificado como resultado de todo o medo que o país sofria de um possível ataque inimigo. Mas também existe a ideia que o que pode ter sido abatido naquele dia foi um OVNI e o governo teria acobertado essa descoberta, mas isso não passa de teoria. Paleoabductions. Esse é o termo usado para se referir a casos que podem ser teorizados como abduções alienígenas que aconteceram antes da nossa concepção moderna de abduções, que começou a ser desenvolvida apenas nos anos 60. Por incrível que pareça, não existem tantos casos assim que foram propriamente documentados, e casos que estão dentro dessa ideia são relativamente recentes. Um desses casos aconteceu na cidade de Stockton, na Califórnia, em 1896, e envolveu o coronel H.G. Shaw, que afirmou em um relato publicado no jornal Daily Mail que ele e um amigo seu, um certo dia, começaram a ser perseguidos por 3 seres humanoides que eram altos e esguios e tinham corpos cobertos por pelos finos. Outro caso aconteceu em 1957 no Brasil, e se trata do caso Vilas Boas. Antônio Vilas Boas era um jovem fazendeiro residente do município de São Francisco Sales, em Minas Gerais. Antônio relatou que um certo dia, durante a noite, ele foi visitado por uma forte luz que começou a se aproximar de sua casa, que ele descreve como um brilho intenso que atravessava as frestas da janela da sua casa. A forte luz pairou sobre o teto até desaparecer logo em seguida. Ele afirma que essa luz o visitou em uma segunda ocasião, alguns dias depois do primeiro incidente. Desta vez, a luz tinha uma tonalidade avermelhada. Desta vez, Antônio tentou perseguir a luz, mas ela parecia estar tentando fugir dele. Porém, alguns dias depois, essa luz voltou novamente enquanto Antônio trabalhava na fazenda com seu trator. Essa luz então se revelou como uma nave que foi descrita por ele como tendo um formato de um ovo alongado. Desta nave saíram um grupo de seres humanoides um pouco menores do que ele. Antônio, vendo aquilo, decidiu fugir com o trator, mas ele foi capturado por esses seres humanoides. Eles estavam trajados dos pés até o pescoço e usavam uma espécie de capacete que cobriam os seus rostos. Antônio Vilas Boas foi levado para dentro da dita nave, mas o estranho veio logo em seguida. Antônio afirmou que ele foi levado até uma sala da nave, onde ele teria tido, segundo o relato, relações sexuais com o alienígena. Essa mulher alien que ele descrevia tinha uma beleza que não podia ser encontrada na Terra. É dito que eles consumaram uma relação e após isso, Antônio foi jogado para fora da nave, nunca mais sendo visitado por aqueles seres novamente. Antônio acreditava que ele foi sequestrado para ter um filho com um alienígena. O caso Vilas Boas foi um dos primeiros casos de abdução a serem documentados, ganhando atenção internacional, sendo considerado hoje um dos principais casos ufológicos e o principal relato de abdução que ocorreu em solo brasileiro. Raças alienígenas. A partir dos diversos relatos de encontro com seres extraterrestres que aconteceram na história, se conseguiu catalogar diversas supostas raças extraterrestres que teriam nos visitado em algum momento. É claro que existem muitas possíveis raças extraterrestres. Muitas delas só foram descritas em apenas um único encontro. Inclusive, eu falo de muitos desses casos no meu iceberg de encontros com humanoides. Mas existem raças que são mais populares e nós vemos sendo atribuídas a diversos encontros diferentes.
Talvez a raça alienígena mais conhecida seja os Greys, seres que são descritos como geralmente tendo uma estatura menor do que um ser humano, tendo uma grande cabeça com grandes olhos e uma pele cinzenta, mesmo que exista uma variação dos Greys com a pele esverdeada. Criaturas parecidas com estas foram descritas em diversas aparições extraterrestres diferentes, e são os aliens que são mais representados na cultura pop, como em filmes ou desenhos. Outra raça bastante popular são os nórdicos, que são os que mais se parecem com os seres humanos, já que eles recebem esse nome dado a sua semelhança física com os povos que habitam a Escandinávia, sendo geralmente descritos como pessoas um pouco mais altas do que um ser humano médio, tendo cabelos loiros, olhos claros e uma pele pálida. Os teóricos dizem que eles se originaram de algum planeta presente no grupo de estrelas conhecido como Pleiades. Porém, a raça extraterrestre mais polêmica de todas são os infames reptilianos, que seriam lagartos humanoides que teriam, segundo as teorias, a capacidade de mudar sua aparência, podendo se parecer com um ser humano. Logo surgiu a teoria da conspiração que fala que existem reptilianos infiltrados na nossa sociedade, se apossando de cargos importantes em governos e empresas ao redor do mundo, assim controlando a sociedade. Uma das figuras que mais os teóricos dizem ser na verdade um reptiliano é o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, que realmente em algumas fotos ele parece ser um homem lagarto tentando se disfarçar. O grande filtro. A hipótese do grande filtro é uma ideia que está bastante atrelada ao paradoxo de Fermi, que tenta explicar o porquê a gente ainda não entrou em contato com nenhuma civilização inteligente extraterrestre, não tendo nenhuma evidência que eles realmente existem. Eu falei mais em detalhes sobre o paradoxo no meu vídeo sobre o iceberg do espaço, e o grande filtro é uma das ideias que tentam explicar esse paradoxo. A hipótese fala na ideia que uma civilização não consegue ou tem muitas dificuldades para continuar existindo após um certo ponto no seu desenvolvimento como uma civilização. Ou seja, existe um certo ponto na evolução de uma civilização onde existem grandes chances deles se autodestruírem. Logo, muitas civilizações que existiam no universo, que são anteriores a nós, não conseguiram passar por esse grande filtro e hoje estão extintas. Existe muito debate sobre o que seria esse ponto onde é colocado o grande filtro. Alguns levantam a hipótese que falam sobre o desenvolvimento de armas nucleares até o desenvolvimento de inteligências artificiais ultra avançadas. Tecnologias essas que, segundo alguns, têm a capacidade de pôr um fim a uma civilização. Mas existem pessoas que teorizam até que esse ponto tecnológico está no passado e a raça humana já atravessou esse tal grande filtro. Mas tudo não passa de especulação. OVNIs na antiguidade. A maioria dos relatos de avistamento de OVNIs que temos conhecimento são relativamente recentes, porém existem casos bem antigos que hoje em dia podemos teorizar como um encontro com um objeto voador não identificado. Os primeiros relatos desse gênero vêm lá do Império Romano, mas em específico do ano 218 a.C. Segundo os escritos de Tito Livio, durante as preparações para a Segunda Guerra Púnica, travada entre Roma e o Império de Cartago, foi visto coisas que são descritas pelo autor como navios fantasmas que brilhavam no céu. Outro incidente aconteceu alguns anos depois, em 78 a.C., de acordo com os escritos de Plínio o Velho, que descreve uma faísca que teria caído de uma estrela, crescendo conforme descia pelo céu até ficar do tamanho de uma lua, e posteriormente ela acendeu, se transformando em uma espécie de tocha. Alguns astrônomos modernos acreditam que Plínio havia descrito na verdade um bólido, que se trata de um meteorito que atravessa o céu em alta velocidade. Mas um dos eventos mais estranhos que aconteceram no passado, que são atrelados a OVNIs, é o caso que ficou conhecido como Fenômeno Celeste no Céu de Nuremberg de 1561. Ele aparece em um panfleto da época que descreve uma dita batalha nos céus que aconteceu na cidade de Nuremberg, atual Alemanha, em 1561, existindo nessa publicação até um desenho que tenta representar o que os habitantes da cidade viram naquele dia. É descrito nesse panfleto que ao amanhecer do dia 14 de abril de 1561, muitos homens e mulheres em Nuremberg testemunharam o que foi descrito como uma batalha aérea surgindo do sol. Em seguida,
um grande objeto triangular preto apareceu, enquanto as esferas derrotadas no combate caíam no chão envoltas em nuvens de fumaça. O panfleto relata que as testemunhas viram centenas de esferas, cilindros e outros objetos de forma estranhas se movendo no céu. E é isso que essa ilustração mostra. Mas apesar desse fenômeno ser tratado como um evento ufológico, os mais céticos acreditam que, na verdade, o que os habitantes de Nuremberg viram naquele dia foi, na verdade, um fenômeno atmosférico óptico conhecido como parélio, que gera um ou mais pontos de luz em torno do Sol, produzindo uma espécie de círculo de luz em torno da estrela. A teoria da Terra Oca. Entre as diversas teorias sobre o formato da Terra, existe a ideia da Terra Oca, que diz que existe um grande espaço no interior da Terra, e segundo algumas versões, esse grande espaço pode comportar vida, e é a casa de uma civilização que é oculta de nós pelas entidades que nos governam. Muitos falam que essa civilização avançada que viveria no centro da Terra se chamaria Agartha, e seria possível acessar o centro da Terra através de entradas que poderiam ser encontradas nos polos do planeta, no caso a Antártica e o Ártico. Existem teorias até que dizem que o centro da Terra é habitado por uma civilização extraterrestre, dizendo que a própria civilização de Agartha teria suas origens fora da Terra e se esconderia no centro do planeta. O OVNI do Morenão. E agora falando sobre um dos casos brasileiros mais estranhos relacionados à ufologia, temos o caso do OVNI do Morenão. O Morenão é, como é conhecido, um estádio de futebol localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a casa do time Operário. Em 1982, o estádio foi palco de um dos eventos mais crípticos do futebol nacional. Nesse ano, o Operário recebeu o Vasco no Morenão para o jogo válido ao equivalente ao Campeonato Brasileiro da época. Partida essa que o Operário venceu por 2-0. É dito que em um certo momento durante o jogo, as 25 mil pessoas presentes nas arquibancadas naquele dia presenciaram um disco voador sobrevoando o gramado do estádio, emitindo um forte brilho. Ele ficou sobrevoando o estádio por cerca de 5 segundos antes de voar para longe, deixando todo mundo ali bastante assustado. Por causa desse incidente, essa partida ficou conhecida como o Jogo do Disco Voador, e é considerado um dos maiores avistamentos coletivos de um OVNI na história. Fator Oz. O Fator Oz é um termo criado por uma escritora e ufóloga chamada Jane Randalls, que foi criado para descrever experiências que pessoas que alegam terem sido abduzidas experienciam após esse contato com os OVNIs. Essas pessoas relatam a mudança na percepção do tempo e espaço, e até a sensação de serem transportadas até uma realidade alternativa, que é muito parecida com a nossa, porém com algo diferente. E aí que vem o nome que faz referência à obra O Mágico de Oz. Além desses sintomas, os afetados pelo Fator Oz se sentem desligados dos seus arredores, levando a uma sensação de estar em um ambiente incomum ou surreal, além de poderem manifestar uma sensação de calma ou introspecção, parando de sentir sons e estímulos externos. O caso Cisco Groove. Esse é um avistamento de OVNI que ocorreu no dia 4 de setembro de 1964, em Cisco Groove, na Califórnia, envolvendo Donald Shrum, de 28 anos. Ele foi até a floresta junto de seus amigos para caçar cervos em Cisco Groove, que é uma área com muitas florestas. Em um certo momento, Donald Shrum se separou de seu grupo e decidiu encontrar um lugar para passar a noite. Assim, ele subiu uma árvore para evitar predadores. Porém, já sozinho, ele foi visitado por uma forte luz que voava abaixo entre as árvores, fazendo um caminho em zigue-zague. Ele inicialmente acreditava que aquela luz vinha de um helicóptero, que os seus amigos chamaram para o procurar, possivelmente acreditando que ele estava perdido. Tendo essa crença, Donald acionou um sinalizador para chamar a atenção da luz,
que após notar o seu sinalizador foi diretamente até ele. Donald desceu da árvore e logo após isso ele percebeu que aquela luz escondia um objeto voador que ele nunca tinha visto antes. O OVNI era descrito como tendo um formato de charuto e o tamanho aproximado de um edifício de 14 andares. Assustado com a presença daquela nave, ele subiu novamente em uma árvore para se proteger. Foi quando ele presenciou 3 figuras humanoides se aproximando deles. Uma dessas figuras foi descrita por Donald como um clássico robô de filmes antigos, tendo um corpo metálico, tendo até mãos em formato de garra e olhos vermelhos. Esse robô era acompanhado por 2 figuras que vestiam uniformes prateados. Donald tentou permanecer imóvel em cima da árvore, mas ele logo chamou a atenção desses seres que começaram a balançar a árvore em que ele estava. Em um certo momento, esse tal robô até disparou contra Donald uma espécie de vapor branco, que ele tentou evitar inalar, mas sem sucesso. Ao inalar esse vapor, ele perdeu a consciência por alguns segundos até conseguir retomá-la. Após acordar, Donald decidiu atacar esses seres, disparando 2 flechas no robô que fizeram os 3 recuar, voltando logo em seguida com mais um robô. Logo, Donald Shum travou durante toda a noite uma incessante batalha entre esses seres. Em um certo momento, ele inalou novamente aquele vapor, perdendo a consciência, e quando ele acordou novamente, aqueles seres tinham desaparecido. Após isso, ele desceu da árvore já no dia seguinte e foi de encontro aos seus companheiros. Ele contou sobre essa história para eles e alguns dos outros caçadores afirmaram também terem visto esses OVNIs no céu, mas apenas Shum viu os seres extraterrestres com seus próprios olhos. Mas ainda assim, muitos duvidam desse relato, apontando que tudo isso que ele viu naquele dia foi na verdade efeito de uma possível privação do sono que pode ter feito ele alucinar. As flores robôs de Dade City. Dade City é uma cidade na Flórida que tem um relato de encontro com seres extraterrestres bem diferente. Ocorrido em 1924, o caso de Dade City se trata do avistamento de seres que foram descritos como robôs em formato de flores que pousaram sua nave em um pátio de uma escola da região. Uma das crianças que viu esses tais robôs do espaço foi uma garota chamada Evelyn Wendt, que nessa época foi cegada por uma luz vinda de um OVNI em formato de ovo que pousou perto dela enquanto ela brincava no pátio da escola. Após esses seres saírem da nave, ela percebeu que eles carregavam uma espécie de arma em suas mãos. A garota então se aproximou deles e se ofereceu para ajudá-los, mas logo percebeu que aquela arma era pesada demais para ela. Os robôs então teriam se comunicado telepaticamente com ela, dizendo que eles iriam parar um trabalho sendo feito no prédio de ciências. Seja lá o que isso signifique. Mas de fato parece que eles não fizeram nada e logo voltaram para sua nave, oferecendo até que Evelyn fosse com eles, mas ela recusou. Os supostos ETs então prometeram voltar para buscá-la em 35 anos. Aparentemente Evelyn Wendt só contou essa história 50 anos depois, e ela é apenas contada em sites um pouco duvidosos, como a Wiki Obscure Urban Legends, além de um post no Reddit que conta essa história também. Aparentemente, o relato dela apareceu em um jornal local em 1974. Nazi-UFOs. Existem teorias que falam que os alemães durante a Segunda Guerra Mundial teriam desenvolvido tecnologias para criar aeronaves que se assemelhavam muito com as naves extraterrestres. Essas naves que eles teriam desenvolvido decolariam de forma vertical e teriam um formato de disco, e supostamente eles teriam desenvolvido essa tecnologia através de estudos de tecnologia alienígena. Os OVNIs alemães tiveram seu desenvolvimento mantido em segredo e ao fim da guerra, segundo a história, eles ainda não estavam completamente prontos. Uma dessas supostas aeronaves é a que ficou conhecida como Die Glocke, uma teórica arma alemã que tinha um formato de sino. A ideia dessas aeronaves secretas com tecnologia alienígena surgiu principalmente do interesse dos nazistas em ocultismo e na sua busca por tecnologia armamentista, existindo até mesmo supostas fotografias desses discos voadores, porém a sua existência não passa de especulação.
Magônia. Magônia é o nome de uma localização folclórica que suas lendas são oriundas da Idade Média, que apareceu inicialmente em escritos de um arcebispo espanhol chamado Agobardo de León, em escritos datados do século IX. Magônia é descrito como um reino entre as nuvens, local de origem de marinheiros aéreos que navegavam em seus barcos entre as nuvens, e que tinham parceria com os ditos magos do tempo, que ajudavam eles a controlarem as tempestades. No mito de Magônia também existe a ideia dela ser inacessível aos vivos, exceto em circunstâncias extraordinárias. E as lendas dizem que os emissários de Magônia às vezes aparecem em forma humana ou como seres sobrenaturais para interagirem com os seres humanos. E mais recentemente, o conceito de Magônia ficou muito ligado à ideia de seres extraterrestres, correlação essa que pode ser encontrada no livro Passport to Magonia, do escritor francês Jacques Vallée. Anjos no espaço. Em 1982, a União Soviética lançou no espaço uma estação espacial chamada Salyut-7. Estação espacial essa que ficou na órbita terrestre até 1991. Em 1983, um grupo de cosmonautas foi levado até essa estação. E em julho de 84, já pelo dia 155 que a tripulação estava na estação, eles começaram a reportar luzes estranhas no espaço. Os cosmonautas relataram que uma forte luz laranja banhou a estação, entrando dentro dela. A luz era tão forte que até cegou os tripulantes. Após esse evento, eles dizem que eles viram pelo lado de fora da estação 7 figuras humanoides que eles compararam a anjos, já que essas figuras, além de parecerem humanos, possuíam asas. Esses seres acompanharam a estação por uns 10 minutos antes de desaparecerem. Alguns dias depois, no dia 167 da missão, eles novamente reportaram aquela luz laranja que veio antes de uma nova visita desses tais anjos do espaço. Naquele dia em específico, mais tripulantes haviam chegado até a estação. Esse incidente foi considerado pelo país como ultra secreto e os tripulantes não podiam falar desse encontro para ninguém, além dos seus oficiais. Todos os tripulantes relataram terem visto esses anjos no espaço, porém alguns acreditavam que esse encontro era uma espécie de alucinação causada pela fadiga da missão. O desaparecimento de Zygmunt Adamski. Zygmunt Adamski é o nome de um homem de origem polonesa que vivia na Inglaterra, mas em específico na vila de Tingley, em Leeds. Ele trabalhava em uma mina de carvão local e, dado ao seu trabalho, ele adquiriu uma doença pulmonar que dificultava a sua respiração e a sua locomoção. Não é à toa que, pouco tempo antes do seu desaparecimento, ele entrou com um pedido de aposentadoria na empresa que trabalhava. Todo o seu caso começou no dia 6 de junho de 1980, quando ele saiu de casa para ir até um mercado local. Porém, depois disso, ele desapareceu. Rapidamente, a sua esposa acionou as autoridades, que começaram a buscar Zygmunt pela região. E 5 dias depois do seu desaparecimento, em 11 de junho, a polícia recebeu um chamado dizendo que um corpo foi encontrado em um outro pátio de carvão na cidade de Todmorden, que ficava a cerca de 50 quilômetros da cidade onde Zygmunt morava. Esse corpo, estranhamente, foi encontrado em cima de uma pilha de carvão, que tinha mais de 3 metros de altura. E não demorou muito para que esse corpo fosse identificado como os restos mortais de Zygmunt Adamski. Essa descoberta intrigou as autoridades, já que não se sabia como Adamski chegou até aquele lugar que ficava relativamente longe de sua casa, sendo que ele tinha dificuldade de se locomover dado a sua doença pulmonar. O seu corpo foi encontrado sem seus pertences, como a sua aliança e a sua carteira. Além dele estar vestido de uma forma bem estranha, com apenas a parte superior de seu paletó, sem a camisa por baixo, com os botões abotoados de forma errada. E apesar dele estar em cima de uma pilha de carvão, o seu corpo estava limpo. Mas o mais estranho de tudo foi algumas marcas de queimaduras que foram encontradas atrás de sua cabeça, que junto dessas marcas de queimadura também foi encontrado uma substância amarelada e esverdeada que, após ser analisada, nunca se conseguiu saber do que ela se tratava. A sua autópsia
necromancia também indicou nenhuma alteração no seu corpo desde que ele havia saído de casa no dia 6 de junho, tendo ainda no seu estômago a comida que ele comeu antes de desaparecer, que não foi digerida nesses 5 dias que ele ficou desaparecido. Apesar de ter encontrado o corpo de Zygmunt Adamski, as circunstâncias da sua morte permaneceram incertas, mesmo que o laudo oficial considerasse a causa da sua morte como um ataque cardíaco. Esse caso é muito estudado por ufólogos que teorizam que Adamski pode ter sido sequestrado por um OVNI que o deixou lá naquela pilha de carvão, mas o que realmente aconteceu com Zygmunt Adamski ainda é um mistério. Hipótese interdimensional. A hipótese interdimensional é uma ideia que fala que os objetos voadores não identificados que são reportados pelo mundo inteiro não são exatamente naves extraterrestres vindas de outro planeta, mas sim de um outro universo que coexiste com o nosso. Essa ideia postula que avistamentos de OVNIs podem ser encontros com vida inteligente não humana existindo em realidades alternativas, que podem entrar e sair da nossa dimensão de alguma forma, o que explicaria os OVNIs desaparecendo rapidamente após serem vistos. Alguns dos defensores dessa ideia são ufólogos como o Jacques Vallée, mencionado anteriormente, e o escritor John Keel, que falam que os OVNIs podem estar ligados a um espectro mais amplo de fenômenos paranormais, os linkando até com aparições de fantasmas, ou até que esses seres interdimensionais influenciaram histórias antigas como narrativas mitológicas, sendo a nossa percepção moderna de encontros com OVNIs apenas a interpretação contemporânea à interação com esses seres interdimensionais. Internet alienígena. A internet alienígena é um conceito descrito por um autor italiano chamado Claudio Macconi, que teoriza que civilizações que podem existir por aí no espaço, por justamente, hipoteticamente, serem mais avançadas que a gente, têm a sua própria versão da internet, que poderia não se limitar a apenas uma única civilização, mas várias. Grupo de civilizações essa que o ser humano não está incluído. Essa hipotética internet extraterrestre poderia ter um sinal que conectaria uma ponta a outra de uma galáxia, e teoricamente a gente de alguma forma poderia interceptar esse sinal, mas a gente nunca conseguiu fazer isso. Planetarium Hypothesis. Esse é o nome de uma hipótese que tenta explicar o paradoxo de Fermi, sendo uma das explicações mais assustadoras junto da hipótese da Floresta Negra. A hipótese do Planetarium foi criada em 2001 pelo escritor Stephen Baxter, e ela diz que não encontramos vida extraterrestre no espaço, porque quando olhamos para o espaço, estamos olhando na verdade para uma ilusão criada por uma hipotética civilização ultra avançada para nos isolar do resto do universo. Essa tal civilização é classificada por Baxter como uma civilização tipo 3, dentro da escala de Kardashev, ou seja, ela seria uma civilização capaz de obter toda a energia de uma galáxia. Baxter sugere que essa civilização projetou um universo artificial para a raça humana que parece estar vazio de vida, impedindo assim a humanidade de reconhecer a existência de outros seres inteligentes no universo, nos deixando em uma espécie de domo gigante. E outra ideia que é apresentada no fundo do iceberg é a hipótese da gente viver em uma simulação, o que impediria a raça humana de encontrar vida extraterrestre, já que viveríamos em um universo artificial que só existia a gente. A questão é que, na teoria apresentada, essa tal simulação seria usada como um videogame jogado por um adolescente alienígena. Sim, eu não estou inventando isso, existe um artigo que apresenta justamente essa hipótese. O que, se fosse verdade, seria bem anticlimático, né? Toda a sua vida se resume a ser um NPC de um jogo ultra realista jogado por um adolescente alienígena. Agora, quem realmente é o player desse jogo, talvez nunca saberemos.
Então eu acho que é isso, esse foi o iceberg da ufologia. Um tópico que eu curto bastante e eu até demorei para trazer um iceberg dedicado a esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!